Estamos online. Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Pix Pentakills, episódio 7. Estamos aqui com essa ilustríssima banca. Temos hoje a Lu, pode se apresentar, Lu. Olá, eu sou a Lu, sou caster aqui no Pérola Negra e no Revela Casters. Estou aqui acompanhada eh, eh, de dois coaches e um CEO do Tier 3. Podem se apresentar, começando do As. Boa noite, prazer aí conhecer vocês aí. Boa noite, pessoal da live aí. Sou o As, trabalho na Izanag aí, ó, vai fazer 3 anos e atualmente estou como head coach aí da lineup principal. Lian, pode se apresentar? Lian? Talvez tenha dado uma caidinha aí. Pode se apresentar, canário. Canário? Ih, o canário caiu? Sim. Estamos vendo. Ele tá ali em cima ali. Alô, canário nos ouve? Eu acho que o canário não está nos ouvindo. A gente Mas enfrentou uns problemas técnicos. Deixa eu avisar ele aqui no privado, só um minuto. Tá, canário, escuta agora? Eu acho que tá. Ah. Agora a gente ouviu também. Pode se apresentar, por favor? Prazer, sou Canário, sou coach do T3 já tem uns 6, 7 anos já. Passei por bastante times e atualmente sou head coach da Riders. Certo, o Lain caiu agora, de fato. Ele acabou de me comunicar que tá com um probleminha de internet. Lain nos ouve agora? Lain? Eu acho que ainda não. Então, depois quando ele tiver ouvindo, ele se apresenta pra gente. Tá bom? Você quer começar a rodada de perguntas ou quer que eu comece? Pode começar. Tá bom. Eu vou dando continuidade. Me fala quais estratégias têm sido mais eficazes para a Izanag nessa temporada do CLoL da Série A? Cara, tipo, tem bastante coisa que a gente gosta de fazer, mas eu acho que o planejamento mesmo, assim, se planejar bem, assim, pra cada confronto, a gente acaba estudando bastante os times que a gente vai jogar e isso facilita muito, assim. Acho que o principal seria isso, assim, tipo, planejamento, o scout, conta bastante. Beleza. Lain, você consegue nos ouvir agora? Consigo, sim, senhor. Pode se apresentar, por favor, que você não teve a oportunidade de se apresentar. Desculpa primeiramente. Boa noite a todos, pessoal da live, pessoal que está aqui. Obrigado pelo convite também, obrigado. Meu nome é Samit Venner, eu tenho 29 anos, sou co-CEO da Hyper Kings e também General Manager. Certo, seja bem-vindo. Queria fazer uma pergunta, primeiro pro Lion, mas se os dois coaches tiverem a falar sobre a questão da org deles, sobre isso, também podem responder. Como que a sua org busca novos jogadores, buscar novos talentos? E quais são os critérios que vocês acham importantes para pessoas que se candidatam para vocês
trazerem para a sua org? A gente pode começar pelo Canário, né? Então, posso responder. A minha org talvez seja um pouquinho diferente dos outros dois, porque no caso a gente é um projeto, a gente não é necessariamente um time T3, a gente é um projeto de desenvolvimento, mais uma trainee do que necessariamente uma org. A gente começou primeiro scoutando os jogadores que a gente queria, fez um perfil de idade, um perfil de elo mais ou menos, e a gente já tinha alguns nomes na cabeça. Fez alguns tryouts e acabou fazendo umas mudanças. A gente mais ou menos tem um mês e meio assim que a gente vem fazendo os testes e agora a gente tem a line definitiva, né? E um reserva. Liam, pode falar um pouco? Bom, na Hyper King, esse trabalho de scout, geralmente deixamos com questão de gostos para o coach, o que, que ele precisa exatamente, porque geralmente ele que está treinando o jogador, o que, que ele vai querer. Então, a gente toma precaução para trazer alguns jogadores X ou Y que talvez não vá suprir o que o head coach vai querer. Então, a gente sempre opta em deixar as preferências para o head coach, já que ele vai ficar à frente da line-up, treinando ela. Bom, As, pode falar um pouco? Claro, claro. Na Izanagi, tipo, além de head coach, eu fazia parte antigamente da direção ali de head sports. Contar um pouco foi o processo da nossa trainee primeiro, né? Na trainee a gente faz um scout na solo queue, a gente puxa os dados dos jogadores, né? Vê aquele atleta que ele tem dados bons, dados que a gente olha e fala, poxa, esse cara aqui tem um certo potencial, né? Então acho que a primeira parte que a gente faz é puxar os jogadores da solo queue, filtra eles utilizando dados e etc. Compara ele com outros jogadores também que a gente está olhando por indicação e etc. E a gente leva eles para jogar de fato, né? Tryout, etc. Muitas das vezes, como aconteceu na última treino que a gente teve, os pais mesmo, assim, algum irmão mais velho, mandar uma mensagem ou no meu Twitter, no meu Instagram, ou no Instagram da Zanag, falando, pô, meu irmão, pô, tem 14 anos, tá jogando LoL, tá no elo mestre ali, e aí a gente acabava fazendo o tryout dele, puxava dado, e ele passava um bom período com a gente, passava por uma avaliação psicológica também, né? Tanto ele quanto os pais, pra gente fazer uma certa linha ali, falar, pô, faz sentido pros pais a metodologia que a gente vai trabalhar com ele, faz sentido pro atleta também, e aí a gente acaba fechando ou não fechando com o jogador. Mas na parte de treino assim, na principal a gente gosta de fazer um pouco mais de, pô, esse jogador aqui é uma peça que vai se encaixar com o que eu preciso, com o que os atletas também precisam, é uma peça-chave que ela vai tampar algum buraco, alguma coisa. Então, toda mudança ela tem que ser feita bem minuciosamente para não no futuro não trazer problemas pra gente, entendeu? Então a gente gosta de sentar bastante assim, conversar tipo um mês e meio antes e começar a planejar assim essas mudanças. Entendi. Lá em, e se os coaches souberem um pouco da organização, o As mostrou que conhece bastante aí do processo de organização. Vocês podem me falar quais são as principais prioridades ao construir, um pouco levando um pouco disso que o As falou, a construir e gerenciar uma equipe de esportes de sucesso? Acredito que envolve muito a parte de gestão, o plano que uma org vai querer ter, para assim conseguir ir para os outros pontos, tanto o staff quanto os jogadores. Por exemplo, ano passado, né, que a gente fundou a org, trocou o nome também, nosso plano era participar da Série C e também ter uma coach staff boa. A partir disso, a gente foi atrás dos jogadores, encontramos jogadores da Solo Q mesmo, fizemos formulário também, encontramos ótimos jogadores, aí partimos para Head Coach, uma staff boa. Antigamente tinha outra pessoa encarregada, hoje em dia não está mais na org, mas acredito que ela foi também atrás do que a gente queria, tanto jogador como staff. Conseguimos uma coach staff competente para poder competir no CLOC e jogadores fortes.
E a gente conseguiu fazer uma boa campanha, centralizando o nosso objetivo, que era principalmente ter no mínimo de 3, 4 jogadores ali, novatos, e ter pelo menos um jogador que soubesse o que está fazendo desse jogo, fazer uma liderança e ter uma coach staff para fechar tanto a line-up e a jogadores em si. A partir disso, a gente teve a campanha e a gente conseguiu um ótimo resultado devido a isso. Mas, claro, sempre teve o início teve a gestão e o plano traçado, sem fazer nenhum tipo de desvio. A gente sempre ficou focado no que a gente queria. Entendi. Os outros coaches, os coaches, se souberem responder sobre a org, por favor. Claro, claro. Não sei se o Canário quer falar primeiro. Não, pode falar, pode falar. Ah, fechou então. Cara, contar um pouco da Izanag, tipo. Acho que, acho que você é as. Cara, que tem. Fechou. Concordo com tudo que o Lain falou, tipo, gestão acho que é o principal ponto ali, sabe? Tanto gestão ali da administrativa ali, tipo, toda a parte de processos ali, da formação da comissão técnica, jogadores, marketing, tudo assim. E também a parte da gestão financeira também, que é o que hoje no T3 aqui bastante pega, assim. Então, eu acho que se você conseguir equilibrar tudo, equilibrar a parte financeira, conseguir equilibrar uma boa setor administrativo e fazer com que os processos se conversem, que é o que a gente trabalhou na Zanag durante, cara, um ano e meio, basicamente, assim, para encontrar um modelo que, putz, cara, isso aqui faz sentido, deu certo, vamos desenvolver a partir disso daqui. Então, demora um pouco e tem que ter planejamento, tem que saber gerir. Então, para tu chegar num bom nível assim de equipe, eu acho que pelo nosso planejamento aqui da Exanag no final de 2020, 22 para 23, assim, a gente começou a estudar bastante assim sobre gestão e começar a construir assim. Então, acho que tudo que o Lain falou tá, cara, certíssimo assim, concordo completamente com ele. Eu pensei como responder essa pergunta, mas acho que pra mim a resposta é bem diferente do que pros demais, tá ligado? Já que o projeto é muito diferente. Mas no geral pra gente, pelo menos, além da gestão, é muito sobre o objetivo que a gente tem, tanto os jogadores quanto o resto da staff. A gente já criou o projeto com o objetivo claro, de início, meio e fim. Então, acho que pra gente é muito mais tentar chegar nesse objetivo e isso facilita muito, né? As outras questões de gestão financeira, isso aí a gente passa um pouquinho por cima porque é muito mais sobre desenvolvimento do que sobre vencer só. Então, pra gente não tem tanto investimento assim, nem tanta dificuldade em gerir. Todo mundo tá meio que na mesma página. Então, essa pergunta é mais fácil pular do que responder. Sim. Qual o maior desafio para vocês de desenvolver jogadores do Tier 3, sendo que é um ambiente onde tem recurso mais limitado, né? Recursos financeiros nossos são mais limitados. E como vocês fazem para manter a motivação dos jogadores durante esse processo de desenvolvimento? Essa eu posso responder. É... Eu acho que, assim, tirando a competência de cada coach, né? A gente divide bem as funções na Riders, mas também um apoia o outro. No geral, a gente olha bem pro jogador, a gente tenta dar a máxima atenção individualmente para cada um. Eu acho que o individual é o que mais pesa no T3. Então, tu pegar, explicar para ele coisas que ele tem que saber sobre a função dele, já resolve metade do caminho. É muito. Já facilita bastante jogar em time. E depois é muito. A gente queria deixar um caminho claro de como ele vai evoluir em time, como ele vai evoluir o jogo dele. E além de tudo, tem muitas as questões psicológicas, questões mais off-game, tá ligado? Que pesa bastante num projeto de um período mais longo. Então a gente já veio meio que preparado para nesse início, meio e fim. Então, como eu disse, é bem mais fácil de desenvolver, assim, da nossa perspectiva. A gente foca muito em solo Q também, a gente dá bastante valor para como eles vão além do time. E bastante postura, né? A gente conversa bastante sobre a postura deles no treino, bastante postura deles em redes sociais, na solo Q e afim. E a gente vai nessa linha, mais ou menos. Não sei se deu pra entender legal. Acho que é um pouco sobre players. Claro, claro. Concordo muito com o que o Canário falou.
Tipo, tem muitas coisas que dificultam bastante. Uma delas, assim, que eu senti muita dificuldade quando teve a Trinidad no ano passado era que alguns atletas demoravam para ter o apoio dos pais. Então, algo que a gente começou a fazer ali era, tipo, conversar por pai ali e mostrar o planejamento, né? Como o Canário falou, do início, meio e fim ali. Mostrar para os pais, assim, tipo, o que que é o cenário esportivo. Mostrar para eles como que funciona esse ambiente, com quem que ele vai estar, porque naquela época eu trabalhava com um menino de, pô, 14 anos, sabe? Tipo, e aí você explicar pro pai dele, ou pro irmão dele mais velho que pô, indicou ele, falar assim, ó, cara, é um moleque que tem potencial, tipo, o cenário é isso daqui, tem todo um globo, é um esporte de fato, tipo, seu filho não vai parar de estudar se ele focar nisso, sabe? Tanto que na Exanaga a gente tem um projeto que quando tinha trainee, agora tá mais parado do projeto, os moleques eles tinham acesso a, por exemplo, cursos de programação, cursos de marketing, data science, que os pais poderiam escolher para colocar os meninos para poder estudar. Então, tipo, era junto com os pais esse processo ali. Então, a principal dificuldade que a gente estava sofrendo na época é, tipo assim, pô, os pais apoiarem. E aí, quando a gente implementou isso junto com o psicólogo, que era o Léo, isso começou a virar uma barreira muito mais de boa de trabalhar. Então, tinha pais que, tipo, tinham um problema com os filhos em casa, que ele começou a mudar e ninguém sabia o porquê. E aí eles conversavam com a gente, falou, pô, faz sentido, tipo, o jogador tinha meta, etc. O psicólogo ajudava bastante. Tinha jogador que, pô, ele perdeu parente próximo e ele, pô, tava meio mal. E aí, pô, a Zanag poder fornecer ali um apoio psicológico, tanto pra mãe quanto pro atleta, ajudou assim demais. Então, é importante, assim, seguir, igual o Canário falou, de planejamento de início, meio e fim ali. Eu tenho um projeto hoje também, out, um pouco da Izanag, que é a Foco Absoluto, que tem garotos também ali nessa faixa de 16 a até uns 20 anos assim. E com eles, como o Canário falou, é postura, né? Tipo, tu ensinar pra eles a postura de um atleta de fase profissional, porque a galera que tá ali, tipo assim, quando chegou, pô, tô jogando, tá ligado? E você mostrar pra eles que, pô, uma profissão, tu vai se tornar um profissional, tipo assim, então um atleta, sabe? Demora um pouquinho. Ian, quer falar um pouco? Perdão, qual que era a pergunta? Sobre os desafios de você treinar jogadores aqui no Trade, desenvolver os talentos e você manter o interesse deles durante esse processo. Uhum. Bom, bom, sempre tem desafios, né, questão de jogadores, ainda mais como org. É, baseando no que mais a gente enfrenta, diria que tem essa questão de jogador e interesse deles pelo jogo, né? Alguns jogadores já entram, já sabem do competitivo, outros, como As e Canário disseram, também existem jogadores menores de idade. Então, nosso dever como org é dar apoio a esse jogador e também procurar conversar com o pai ou a mãe desse jogador, mostrar para eles como que funciona esse ambiente. Tanto que semanas atrás, uma mãe de um filho entrou em contato com nossa org para indicar ele, eu orientei ela, falei do T3, que era a porta de entrada para ele, se ele quiser se profissionalizar. Também conversei um pouco com ela. E acredito que também tem que ter não somente parte da org, mas também parte do jogador, sabe? Que tem orgs grandes, a própria Zanag, tem diversos orgs que trabalham com o jogador muito bem. Então, é sempre bom também o jogador dar esse agradecimento às orgs, tendo compromisso, tendo responsabilidade consigo mesmo, com os horários. E sempre que possível, para jogadores de menor de idade, ter o acompanhamento dos pais, sendo pela org ou pelo Ministério Manager ali, conversando com o pai, ou fazendo acompanhamento do filho. Sendo para dar notícia, como que tá sendo as coisas, até mesmo pegar autorização, porque tem campeonato que não deixa menores de idade, de certa idade, participarem. Então é sempre fundamental ter uma ponte de comunicação entre filhos menores de idade e parentes. Você falou disso, a própria Liga GG. Exato. Exato. Então é sempre importante
terem uma autorização assinada pelos próprios pais, porque é proibido, claro, forjar assinatura, permissão, né? Então, é sempre importante ter essa comunicação com parentes, com jogadores menores de idade. Principalmente porque existe a barreira, infelizmente, de que não tem muito apoio, então a org entra para conversar com o parente também sobre o competitivo. Então, essas coisas fazem a diferença entre o apoio para o jogador e ou só manter esse, diria, entre aspas, preconceito com o jogador, filho. Vou falar um pouco da tabela agora. A Riders e a Hyper King equilibrados aí na tabela, 2-2. Zanag tá 3-1, se não me engano. E a que vocês atribuem o desempenho da equipe de vocês até agora? Vamos começar com o Canário. Eu acho que a gente esperava estar um pouquinho melhor no campeonato desde o início. Só que a gente ainda não tinha tanto tempo de treino, né? Acabou que a line final acabou se fechando bem em cima do campeonato. Então a gente acabou não treinando. Um dos nossos players também estava viajando, eles tinham outros campeonatos antes. Então a primeira semana a gente estava já meio perdido, tá ligado? E logo depois da primeira semana já veio 2 jogos mais difíceis, que era contra a Zanag e a Loura de Mecânica, que a gente já sabia que ia ser difícil, que a gente tinha pouco treino. A gente tentou, né? A gente veio pro jogo já sabendo que a gente ia tentar bastante. Os 2 primeiros jogos a gente considerou que foi até ok, assim, que era um time mais tranquilo de enfrentar. Mas a gente focou bastante na preparação para esses últimos dois jogos, mas acabou que a gente não ganhou. Foi contra a Zanag, foi um jogo bem pegado, assim, a gente apanhou do início ao fim, mas não desistiu. E contra a Laranja Mecânica a gente começou o jogo bem, manteve a lead até quase os 25 minutos, mas não conseguimos finalizar. Então, a gente estava esperando um 3-1 pelo menos nessas primeiras 2, 3 semanas, mas acabou que não conseguiu. A gente tá focando já nas próximas já pra vir amassando o máximo que der pra recuperar no campeonato. A gente queria pelo menos o top 4, eu acho, né? Eu acho que é o nosso foco. Terminar o campeonato no top 4 e ir pro playoff já no top 4 pra ficar tranquilo. Mas eu acho que essas primeiras semanas foram bem conturbadas, assim. A gente já tava sabendo que podia não sair um resultado tão bom. Mas 2-2 pra gente não estamos satisfeitos, mas tá de bom tamanho. Ian, pode falar um pouco? Bom, acredito que, bom, no início a gente esperava ter um bom resultado nos jogos, mas em questão da liga mesmo, acho que não dá para sempre esperar 100% de aproveitamento, já que tem times muito fortes, e então isso faz a gente ter um comprometimento melhor nos treinos para ter a semana dos jogos à frente. A gente tá dos dois na liga. É um resultado que a gente não queria ter, óbvio. Porque acho que nenhum time quer ter um resultado assim, logo no início. Mas, aproveitando isso, é melhor começar assim do que ir bem e acontecer alguma coisa lá na frente que acabe meio que confundindo a tabela, sabe? Dos últimos jogos. O nosso objetivo é conseguir uma vaga nos playoffs, sim. Mas não é o resultado que a gente espera no momento. Claro, a gente também não espera ficar em topo da tabela, porque tem times muito fortes. Todos os times do celular, na verdade, são muito fortes. Então é meio que difícil prever ainda mais porque está no começo, quais são os times que vão ficar nos playoffs e quais não. Isso, As, pode falar um pouco? Claro, claro. Acho que todo mundo, assim, trabalha bastante, né? A gente tá 3-1, a gente acabou dropando um jogo ali. Mas acho que pelo nosso planejamento, assim, como eu falei, principal, assim, acho que é um planejamento bom. A gente treina bastante, assim, contra os times que a gente vai jogar. A gente estuda os times, então, tipo, até contra a Riders, assim, tipo, eu assisti bastante jogo deles, assim, vi os últimos jogos deles do campeonato, analisei o draft deles também. Então, a gente foi se planejando ao longo da semana em relação a isso. Então, óbvio, os atletas também mandam muito, assim, pô, precisa de tal
tal situação, tal pique, assim, eles mandam muito bem em relação a isso, né? Então acho que é um conglomerado de todo mundo ali, todo mundo manda muito bem. É... hum, só um minuto. Como vocês trabalham com jogadores para se preparar para haver uma possível derrota e fazer com que, ao analisar isso, não afete o mental deles e eles consigam eh, trabalhar os aspectos que precisam ser melhorados. Como que faz com eles lidar com essa frustração? Ah, Ah, bora lá então. Ah, cara, tipo, acho que a gente tem a psicóloga, né? Mas a gente tem uma mentalidade que, desde quando eu assumi como head coach, né? Os jogadores antigos carregam bastante disso, assim. Que é, se a gente perdeu, a gente, pô, tem que melhorar alguma coisa específica ali, a gente geralmente descansa um pouco, conversa. Se o problema foi no planejamento, a gente olha, pô, será que a gente planejou um pouco mal para aquilo? Será que foi dentro de jogo o problema? Pra gente identificar onde estava ali, foi no planejamento, foi em jogo, foi em draft, e a gente conversa, né? Acho que tudo vai ser questão de conversar, sim. Mas, por exemplo, pô, a gente perdeu ali 3 finais ali, inclusive, então, tipo assim, foi, foi bom, que a gente aprendeu muita coisa, né? A gente, tipo, assim, os jogadores evoluíram demais, assim, sabe? Tanto psicologicamente, assim, para derrota, para MD5. Hoje eu olho para eles assim, tipo, eles ficam muito confortáveis em situações de pressão por conta dessas coisas. E eles extraem muito bem. Então, tipo assim, a gente perde algum jogo, eu sempre vejo eles assistindo jogos sem eu precisar falar com eles. Eles têm eles desenvolver, assim, essa parte de independência. Tipo, é o processo, sabe? Tipo assim, pô, é uma fase regular, dropamos um jogo ali, acontece, mas por que que dropamos? Entendemos o que aconteceu, estudamos ali. Então cara, tipo, é mais questão de algo que foi construído, sabe? Tipo, desde que a gente pisei ali, a gente foi construindo isso aí, tá? Em cima da gente. Pô, toda derrota, todo problema, a gente vai extrair uma coisa nele. A gente nunca só focando no problema. Ah, perdemos, somos ruins, etc. Não, a gente gosta de sentar e olhar. Não, perdemos, mas o que a gente pode extrair de bom? A gente fez coisas boas nesse jogo aqui. E as ruins? Pô, a gente errou isso daqui. Pô, vamos consertar, vamos adaptar. Então, eu acho que é mais o grupo, assim, que se une bastante nesse período. Canário, quer falar sobre? Posso falar. Eu concordo com o Ais, bastante isso da gente. Primeiro a gente entender, né? Aconteceu, pode acontecer, né? A fase regular e o jogo é jogado. Então a gente pode acabar perdendo um game, a gente pode, às vezes, vencer um game que a gente achava que era mais difícil, isso é parte do jogo. A gente, primeiro de tudo, a gente tenta tirar da lista tilt, isso não existe, tá ligado? Ah, ficar frustrado porque perdeu é comum, tá ligado? Mas tiltar, ficar irritado, isso a gente esquipa logo, a gente já tira isso do caminho. Primeiro de tudo a gente fala do jogo, conversa. A gente fala o que que a gente acha que a gente perdeu, o que que a gente estava diferente, o que que a gente estava mal pro jogo, o que que a gente não conseguiu executar. E depois a gente vê o que a gente consegue extrair bastante, assim, tá ligado? Tá. E aqui, o que que a gente melhorou? O que que teve de diferença, tipo, o que que essa semana realmente mudou da semana passada, tá ligado? E a gente tenta extrair tudo que a gente passou as últimas semanas, toda a conversa que a gente teve, todos os VODs. E aí a gente faz o ápice, assim, de toda semana no dia do jogo, tá ligado? Depois do jogo a gente conversa e a gente entende. E aí fica bem tranquilo, assim. Depois que a gente entende algo, a gente não fica tão perdido, assim, do motivo que a gente perdeu. Porque ninguém é invencível, né? E é isso que a gente interpreta. A gente só foca na próxima semana, volta a treinar, volta pro objetivo. E é mais isso, aí fica bem tranquilo, assim, lidar com a derrota, quando você sabe que não é o fim, né? Sim. Lion, tem alguma coisa para falar Bom, sobre? questão de derrota, assim, a gente procura sempre saber qual foi o motivo da derrota. Claro, pô, foi alguma chamado por algum momento ruim, e geralmente alguma derrota tem a ver com desempenho também. Então, claro, não do jogador, mas de Leniup em si, é assim que eu gosto de ver. Aí ó, a gente fica de olho nos jogadores também, para ver se essas derrotas estão afetando eles ou não. Se estiver afetando, a gente
faz um acompanhamento mais de perto, assim dizendo como está se comportando. Tem fatores externos atrapalhando ele? Quais são? Dá para a gente intervir? Não dá? É, podemos encaminhar para psicóloga? Não podemos, sabe? São fatores que, para mim, pode ser mais de um, sabe? Envolvendo com os jogadores, ainda mais jogadores que são recentes no competitivo. Mas a preparação para a gente é olhar o que tá acontecendo, consertar e procurar não repetir o mesmo erro, sabe? Tipo, não, não tentar consertar o que já foi quebrado, entendeu? No caso, no jogo anterior. Dava para ter feito, dava, não fizemos, ok, vamos procurar para aplicar no próximo jogo. É assim que a gente procura evoluir como um time só e encarar as derrotas que a gente sofre em game. É isso. Eu acho que eu vou repetir o meu bordão aqui. Acho que se eu falar isso mais uma vez, o pessoal vai embora. Terceiro podcast em sequência que eu falo que a derrota a derrota é o motor da melhora, né? É os jogadores chegar onde eles chegaram hoje, eles perderam alguma vez e falaram, pô, tem alguma coisa de errado. Gameplay tem alguma coisa que eu não certo. A derrota é o motor da melhora. Faz muito sentido falar. Passando um pouco para comunicação entre dentro de jogo, que vocês abordam a questão de sinergia da equipe, comunicação durante parte dessas partidas. É bem competitivo. Pode começar, Alan. Começou vez ainda É, fazendo essa. tudo bem. Ó, os jogadores em si, eles têm que saber o que eles têm que fazer em game primeiro, acima de tudo, para assim poderem desenvolver a comunicação. Sempre tem que ter uma comunicação limpa entre eles, tipo, não falar uma frase longa, por exemplo, para falar para onde que ele vai. Até porque tempo de comunicação vale ouro, sabe? Então, quanto mais eficiente aquela comunicação do jogador tiver um com o outro, vai ser melhor para o time se ajustar dentro de jogo, tendo para setar um objetivo, fazer mudar de lane, line assignment, post-baron, pre-baron. É bem fundamental para o jogador fazer isso. Eu tô mastigando. Mas Ah, você agora eu quer tô falar sobre? Pode falar. Fechou. Fechou então. Ah, cara, então a gente treina bastante assim na semana, então a comunicação vai evoluindo, mas a gente faz bastante trabalho, assim, tipo, os jogadores dão bastante feedback, assim, tipo, eu preciso que tal pessoa comunique um pouco mais esse tipo de informação, mas o que a gente gosta de fazer basicamente é as pessoas complementarem aquele objetivo central, né? Então, quando a gente seta uma coisa, as pessoas complementam e todo mundo tentar ajudar um pouco aquela comunicação de alguma forma, sabe? Tipo, não virar aquela bola de neve, todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. Mas a forma que eu, pelo menos, gosto é que, tipo, as pessoas complementam a comunicação central, né? Pô, queremos ir pro objetivo tal, objetivo A, tal, tanto faz o que tá acontecendo no mapa, mas as pessoas começam a agregar aquele tipo de comunicação. E não deixar que aquele cara sete tudo e vá assim. E na Série A, tipo, pelo menos a gente, assim, tá mais calejado, eu diria que a gente é bem mais tranquilo, assim, a colocação é bem de boa. Eles conversam bastante entre si antes do jogo, brincam bastante. O Titeito, ele toca violão, assim, então é bem engraçado, então eles ficam bem tranquilos, comunicam muito, muito bem, assim. Até eu brinco que é bem de boa, assim, de entender o que eles querem fazer. É isso. Canário. É, a gente passa
geralmente, tipo assim, antes do jogo, né? A gente a gente faz uma resenha, passa alguma coisa pra gente ficar conversando, discutindo um pouquinho. E geralmente, assim, já nos treinos a gente já prepara a estrutura do que a gente vai conversar, né? Como vai ser a estrutura de comunicação. E também sempre fica repetindo como se faz a estrutura, tenta explicar pra eles quando tem que manter a calma, quando a comunicação vai ficar uma bagunça, tem que não pode dropar a cal quando o jogo estiver ruim também. Então a gente já tem mais ou menos como a gente seta a comunicação em jogo e a gente já tem mais ou menos quem cumpre cada função assim na cal. Aí fica mais tranquilo assim, né? Organizar essa comunicação pro dia do jogo, né? Acho que até pros treinos no geral. Então, pra gente já é um pouco mais tranquilo, né? Não é como se a gente soubesse comunicar perfeitamente, mas a gente tem uma estrutura meio clara do que fazer, a gente só tenta melhorar a estrutura e ficar relembrando assim quando dropa alguma coisa, quando a comunicação não fica tão clean. O importante é no dia do jogo todo mundo se entender e manter a calma, que eu acho que metade do caminho já tá feito. Lu, antes de você fazer sua pergunta, Uhum. só uma coisinha. O chat também pode mandar pergunta, tá, pessoal? Tem quase 30 pessoas aí na live, também podem mandar pergunta. Desde que seja sério, né? Os elogios aqui do pessoal do chat. Perguntar assim, Canário, por que você é tão bonito? O que você faz pra deixar seu bigode assim? Aí vai ser difícil. Eu não vou repassar essas perguntas. Acho que é o canário no fake, hein? Aí é o canário no fake, é isso. Se tiver, aí não consigo repassar, mas pergunta. Isso. Queria perguntar começando pelo As, o que que você vê assim em termos de diferença do CLoL pro Academy, em questão de preparação e mentalidade dos players, e como vocês preparam seus players caso haja um interesse da equipe de Academy para chamar eles para jogarem lá? Como vocês preparam ele para ter esse nível para poder jogar no nível de Academy? Tá. Pensando aqui como que eu posso responder isso da melhor maneira possível. Acho que os meninos já estão num nível muito bom, assim. A gente tem jogadores que já jogaram o CBLOL, inclusive, o Kojima, o Taito, o Most. Acho que tem dois Rooks, assim, também. Mas a estrutura da lineup que a gente gostou de construir, assim, é que tem os jogadores com mais experiência, jogadores com um pouco menos de XP, né? E isso vai se agregando até nivelar e subir ainda mais, sabe? Então a gente esquema bastante contra time Academy, troca bastante ideia. Tipo, agora, tipo, recentemente acabou trazendo o Patron, né? Ele é bicampeão da Academy, então é um cara que passa muita experiência, assim, pros atletas, até para mim também, assim. Converso bastante com ele sobre preparação, planejamento, jogo mesmo, a gestão dos atletas para isso. Então, a gente gosta de se preparar. Eu gosto de dar de exemplo, por exemplo, a Liga GG. A gente se planejou para o primeiro split, quando a gente foi campeão, basicamente desde janeiro. Tipo assim, a gente começou a preparação, acabou o Qualify, a gente tinha em mente que a gente queria ser campeão da série da Liga GG, e a gente foi construindo esse processo, treinando, olhando. 2 semanas antes do campeonato começar, a gente já, pô, olhou contra quem a gente iria jogar, tinha um planejamento já contra quem a gente queria ali jogar contra, o que a gente jogaria, sabe? Tipo, quais situações a gente queria jogar naquele momento e como jogar elas. Então, a gente foi construindo em cima disso, sabe? Para os atletas, assim, questão de mental, tipo, é bem de boa, tipo, é, como já tem, como eu falei, tipo, tem atletas que já foram do CBLOL e do CBLOL Academy, então eles passam muita experiência, assim, pros jogadores que estão aqui, tipo assim, cara, tipo, o Titeita, assim, ele é um cara incrível, assim, de grupo, incrível, assim mesmo, ele fala bastante coisa, o Kojima é um cara sensacional, ele busca ajudar o cara que tá com ele quer ver o cara melhorando, tipo, então, o grupo foi se consolidando e construindo isso, sabe? Diferente do solo Série A pra Academy, eu acho que é mais, tipo, a questão dos, não diria jogos, mas às vezes, tipo assim, é, tem jogo que vai ser mais fácil, tem jogo que vai ser mais difícil, então ficar essa montanha-russa, às vezes, por exemplo, pega um pouco pra gente. Então, tipo, tem vezes que a gente tem semana de screens muito boas, tem vezes que tem semana de screens não muito legais, e aí, tipo, isso atrapalha o desempenho tanto também no campeonato. Então, acho que é, a gente lida com, sei lá, o Série A da mesma forma que a gente, sei lá, vai lidar na cara daqui a um tempo. Mesma
planejamento, planejando, estudando, tratando todo o time igual. Então, tipo, a gente não tem essa pira de, pô, é um time mais fraco, vamos amolecer um pouco, não, não. Tipo assim, ó, eu vou assistir os jogos do time mais fraco que tiver, pode estar zero todos, eu vou rever ver o draft do coach deles, vou estudar. Se eu tiver screen contra algum deles, eu vou estudar também. Então, porque tudo isso constrói ali pro próximo Qualify que tiver, sabe? Então, é bem legal a forma que a gente trabalha. E Canário, quer falar? Pode falar primeiro. Tranquilo. Bom, a diferença que eu acredito que tem pro Academy, pro Série A, né? E, poxa, é bem complexo responder isso, já que diversos fatores, mas acredito que um deles seja a habilidade do jogador. Conta muito, porque já o espírito do jogador já praticamente começa na Liga GG como um todo, pode ser na Série C, Série B, Série A. O jogador melhora, pode ser que a org própria tenha algum contato do Academy, pode ser que uma staff tenha algum contato do Academy, ver algum tipo de carta de recomendação, sabe? Ou pode simplesmente conversar, fazer o acompanhamento do jogador deles. O jogador está sendo habilidoso, está sendo disciplinado para executar o que tem que executar em jogo. Então, muita coisa envolve essa diferença de jogador de Academy para o Liga GG Série A. Claro, para Série B e Série C também. Então, as- por exemplo, o jogador tá muito bem, tá performando direito, tá se comportando bem no jogo. Uma hora ou outra vai chegar trout para ele no time Academy, pode vir trout mais no time de Academy, já que os times da Academy sempre estão olhando ou de olho nos jogadores T3, às vezes não parece, mas eles realmente ficam de olho nos jogadores T3, sendo por staff ou própria org T3 que tem o contato. Então, é uma das coisas mais fundamentais que pode ser que o jogador ajude ele tanto também se blocar de uma habilidade dele em jogo, dentro de jogo também. cenário? É, acho que a diferença tá além da infraestrutura, etc. É muito da experiência dos jogadores, né? Por exemplo, eu acho que a maioria dos jogadores da Academy ou já teve um split na Academy, se eu não me engano, ou já tiveram algum split no CBLOL ou em outra liga, né? Que tem portes agora também. Então o nível da Academy dos últimos anos subiu bastante. Então tem muita gente com mais experiência, gente que já tá há muito tempo no cenário. Subiram poucos do T3 no geral. Eu acho que a Liga GG é mais isso, então tem muita gente se revelando agora, tem jogadores que nunca jogaram, tipo, competitivamente. E isso, tipo assim, faz o processo começar desde o início, né? O Academy já começa alguns passos adiante. Já são jogadores que estão focando em outras partes do League, né? Já não estão. Além de revisar o básico, já estão revisando algumas outras coisas. E isso muda um pouquinho o nível do campeonato e também tem muita essa disparidade, né? Não que não tenha no Academy, tem. Posso citar o exemplo da NTZ, por exemplo, que é um time muito mais. Quase um trainee, assim, comparado com os outros times do Academy, então tem essa disparidade lá também. Só que aqui é bem comum essa disparidade, né? Então vai ter semana que são jogos difíceis, às vezes na mesma semana vai ter um jogo bem fácil, um jogo bem difícil. E a diferença do topo da tabela para quem tá embaixo é bem grande, assim, eu acho. Mas, assim, estrutura do campeonato chega a ser bem parecido, eu acho. Eu queria avisar os participantes que INTZ aqui é um tópico proibido, tá? Não pode falar da INTZ, Perdão. porque senão o pirata chora. Estavam me enganando no início do campeonato. Falei, agora vai recuperar a INTZ. Errei. Tópico proibido. Ó, Né? eu acho que é Liu Izzy, ela perguntou qual a importância de ter novos jogadores no cenário e o que as orgs têm feito para ajudar essa rapaziada que tem agora. Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta. Estou errado ou não? Falou um pouco desse tópico. Talvez ela chegou agora e já falou sobre isso. Certo? Alguém me confirma ou eu tô louco?
Ó, com as perguntas que a gente viu eu conversando aqui, acho que deve ter respondido assim por cima. Não sei se vocês concordam. Acho É, que foi respondido de forma superficial, né? Vocês Então, querem então aprofundar mais? Podemos aprofundar mais. Podem. quem quer falar primeiro aí? Pode falar, fala, se fala. tiver tudo Sem, bem. sem, sem brigar, guys. Um de cada vez. Eu Então, começo, eu começo. tomando aí. Ah, assim, a importância de ter novos jogadores é bem simples, né? Precisa de renovação. Tem, além de jogadores que se aposentam, tem jogadores que perdem espaço, né? Talvez não tiveram um split tão bom e as orgs vão estar querendo procurar novos talentos. E assim, a minha org, minha org, né, meu time é resumidamente um projeto para preparar jogadores para a Academy. Então, o projeto em si já é só para esse intuito. E, pô, sinceramente falando, eu acho que a gente tá no bom caminho. E split que vem a gente vai demonstrar aí alguma coisinha. É isso. Pode passar pro Lee aí. Tá. Bom, a gente como org, tá, pode ser que a gente, vamos, bom, vamos começar. Espera aí, pode falar, porque eu tô respondendo mensagem aqui no rapidinho. Então, surgiu uma emergência aqui, desculpa, pessoal. Não, Tudo fique em bem. paz. Então, eu falo aqui. Concordo com o que o Canaro falou, tipo, de jogador que perde espaço, e aí, tipo, a gente precisa sempre renovar ali, né, os talentos que a gente tem e lapidar eles também, sabe? Emendando o que o Luiz perguntou ali, o que as orgs têm feito para ajudar, como eu falei, né, ano passado a Izanagi, ela tinha um projeto trainee ali focado em desenvolver os atletas, tanto psicologicamente falando, tanto na parte de profissional mesmo, sabe? Tipo, no mercado convencional, então a gente falava pro atleta, olha, ir para os pais deles, né? Tipo, se vocês querem que o seu filho continue estudando, etc. Seu medo é que seu filho pare de estudar porque ele tá jogando mais joguinho no computador. A gente oferece esses cursos aqui que ele pode fazer, um curso de programação, um curso de data science, marketing ali, sabe? Tudo com apoio da patrocinadora também. Então, se o moleque futuramente não quiser mais focar no LoL, né, ele vai ter formação para trabalhar, tipo, numa empresa, tipo assim, cara, multinacional, que é a NT. Então, a gente vem trabalhando dessa maneira, sabe? Eu praticamente eu tenho projetos por fora que eu gosto de gerir assim, com molecada também. Então lá eu gosto de mostrar tipo, basicamente tudo que eles têm que saber para entrar no cenário. Então lá eles vão ter tópico, por exemplo, de como que o atleta pode dar com o contrato, sabe? Como que ele lê o contrato, quais coisas que ele pode ver. Então vou levar contratos para eles verem também, além de só jogar e fazer a parte da gestão da carreira do atleta, sabe? Então, eu quero que os atletas que trabalham comigo e os novos que estão chegando na turminha que eu tenho lá, eles entendam todos os parâmetros do atleta, né? Tipo, corpo, o jogo em si, que é o principal, né? A parte de jurídica, que o atleta tem que saber, e a parte da imagem dele, como que ele tem que trabalhar tudo isso, sabe? Pra ele se tornar um profissional mesmo. Então eu gosto até de brincar com eles, eu falo, cara, tipo assim, o corpo de vocês é a empresa de vocês, vocês têm que cuidar muito bem disso, cuidar muito bem da comunicação de vocês, da forma que vocês se mostram para o outro, para o público também, né? Que eles provavelmente vão subir ali para um CBLOL da vida, trabalhar em outras orgs, assim, eles vão ter, tipo, eventos de marketing para fazer, carregar a marca que patrocina aquela organização no peito, eles têm que saber se comunicar com o público deles, então eu gosto de ensinar tudo, assim, que eles têm que saber, sabe? Então, para não só vir chegar e vamos lá, só vai jogar aí. Eu percebo muito que muito moleque me chama assim, pô, quero jogar LOL, me ensina aqui, não sei o quê. Eu falo, cara, tem muito mais coisa lá. É muito mais complexo, sabe? Então, a forma que eu gosto de lidar e que a Izanagi também lida é dessa maneira, assim. Ian consegue falar agora? Acho que não. Acho que não. Posso fazer uma pergunta? Tem outra do chat. Você viu essa do chat ou você quer fazer uma? Eu queria fazer a minha e entro do chat depois. Vai. É, como que para vocês no Tier 3 lidar com a comunidade, como que essa interação de vocês com a comunidade e o que que vocês acham que pode ser feito para aumentar a visibilidade das suas equipes? Aparecer mais no Pix e Pentakills. Tô brincando. Começar aí, guys. Ah,
Beleza, então. Muito complexa, sim, mas vou tentar resumir, assim. Eu não sou o cara que fica muito, assim, conversando, eu fico mais out, assim, de rede social, né? Mas eu acompanho ali o pessoal do marketing ali, a gente conversa bastante, assim. Eu acho que a parte de visibilidade é, é mais a gente começar a entrar em outros mercados também, sabe? Tipo, converso com bastante manager de outros esportes também, tipo, perguntando se a Zanaga quer entrar em outros esportes, etc. E essas coisas assim. Mas eu acho que quando a galera não conhece muito o amador do LoL, sabe? Tipo, eu tava, quando eu tava estudando um pouco sobre marketing esportivo, assim, para esportes online, assim, eu percebi que por exemplo, o amador do LoL, ele é meio que, tipo assim, a galera não conhece muito. Então, tipo, a galera conhecer essas equipes. Eu acho que para as equipes, assim, tipo, um conselho que eu acho legal, assim, é, tipo, vocês explorarem também, tipo, outros tipos de marketing, sabe? Tipo, falar sobre outras coisas também, para ir trazendo o público e conhecer, tipo, a tua organização, sabe? Hoje a Zanex só foca, tipo, no LoL, só que se você vai, tipo, ver os conteúdos, a gente faz, pô, jogo de terror, a gente streamer com outros jogos, Valorant, etc, para ir trazendo e abrangendo ainda mais o público, saca? Porque todo mundo que eu conheço, assim, pergunta, pô, mas o que que é um amador de LoL? O que que é o tier, como assim, tier 3 de LoL? Tipo, ela não conhece muito, assim, sabe? E as empresas também que eu converso, assim, que querem, por exemplo, às vezes entrar no cenário de LoL, ela só conhece o CBLOL, ela não sabe que existe outras paradas ali, sabe? Tipo, pô, dá pra você entrar numa org T3 ali, às vezes investindo um pouco a menos que uma org CBLOL vai te cobrar, mas você pode ir construindo, assim, com a org, o seu caminho, sabe? E elas, pô, caramba, tem um Tier 3 ali? Tipo, cara, eu não sabia. Então, tipo, é mais a galera, tipo, se unir mais, sabe, também. Tipo, falar sobre o cenário. Tipo, o cenário é, é que tem muita treta, assim, no cenário do Tier 3, sabe? Meia bomba, assim. Então, acho que é interessante, tipo, as orgs, às vezes, tipo, focar em outros mercados de início para atrair público e aí solidificar esse processo. Aí depois, bum, e focar entre essas coisas aí. Canário? Eu acho que eu não consigo responder essa pergunta. Eu não tenho Aham, tanta tudo bem. vocação para responder isso. O Liam tá aí? Pode Tô responder? aqui, tô aqui. É, Bom, a org tem que, para, por exemplo, ganhar visibilidade, tem que não só procurar ficar ativa nas redes sociais, mas tem que encontrar outros métodos de com que o seu nome apareça no mercado de esporte. Então, pode ser conversa com pessoas do ramo, adquirir conhecimento de como funciona a área, conversa com pessoas que queiram ou estejam interessadas em investir em esporte. Você conversa com as pessoas, fala sobre o cenário, os planos que a sua org tem, conversar também sobre o cenário geral, para essa pessoa demonstre realmente interesse. Que muita gente fala conheço, mas na verdade só fala para não se mostrar fora do assunto, sabe? Então é sempre bom dar aquela conversada com a pessoa para falar da própria org também, a situação atual, a situação geral também é importante. E também ser ativo nas redes sociais, pelo menos postando alguma coisa aqui ou ali, postando os resultados também, para que pelo menos as pessoas que acompanhem já nas redes sociais estejam sempre informados do que a org está fazendo e como que a org está indo nos campeonatos também. Excelente. Ó, a Kaori mandou a seguinte pergunta. Queria perguntar como o pessoal está se preparando com o org e time para essa chance, entre aspas, e agora os times Tier 3 têm um pouco mais de chance de entrar para um Academy. Quer começar? Eu começo? Pode começar. Vou começar. É, ainda tá eu acho que, não sei vocês, se vocês têm alguma informação a mais, mas ainda tá um pouco incerto ainda como vai ficar o Academy. O CBLOL a gente tem mais ou menos noção do que vai acontecer. Eu não tenho tanta informação sobre o que vai acontecer no Academy, mas a gente está se preparando exclusivamente para isso, para tanto os jogadores quanto o staff para ir direto pro Academy se surgir a oportunidade de um tryout ou algo do gênero. Caso venha ter um Qualify, a gente pretende disputar também. E o processo já é para isso, né? Para se tornar um bom time até lá. Um time para realmente disputar a vaga. E, assim, como a gente ainda não tem tanta informação, né? A gente não consegue
pelo menos preparar um processo, né? O jogador já tem noção que pode vir a acontecer, mas que tá tendo algumas mudanças que a gente ainda não sabe. Porém, estamos aí, estamos preparando o processo. Uhum. Realmente é meio difícil prever o que vai acontecer, ainda mais em 2025. Por exemplo, nossa org sabe o que está se acontecendo, está se desenrolando para 2025. Então a gente está evitando fazer, por exemplo, planos sem saber exatamente o que vai acontecer, sabe? Então é importante a gente acompanhar o que está acontecendo, porque pode ser que realmente o Qualify ainda se mantenha, ou pode ser que não. Pode ser que acabe misturando o T3 e T2, por exemplo, pode ser que não também. Então a nossa org, por exemplo, não pode viver de suposição sem ter uma confirmação do que realmente vai acontecer para 2025. Eu acho que concordo ali com o que o Lain e o Canário falou. É tudo meio incerto ainda, sabe? Mas na Izanagi a gente tem um planejamento desde janeiro, assim, pro Qualify, caso passe no Qualify, um planejamento tanto financeiro, estrutural também. E também a gente planejou, caso não aconteça mais Qualifies também, né? Caso, tipo, fique mais difícil subir, etc. A gente tem um planejamento aí para isso. Então, eu acho que a gente foi se desenvolvendo ao longo desde o meio do ano passado, como a gente começou esse processo ali de estruturação e a melhoria dos processos ali. Então, respondendo o que a Kaori perguntou, basicamente é isso, é tipo assim, melhoria da estrutura, é, ter uma estrutura maior, a gente subir para o Pro Academy. Se tiver o Qualify, ter aportes financeiros, poder ter tipo estrutura para trazer o jogador, ou mantendo o nível, sabe? Tipo assim, pô, hoje a gente acha que uma line muito, muito, muito boa. Então, tipo assim, cara, manter o nível para chegar muito bem para esse qualify, ter um planejamento para isso. A gente tá usando vários campeonatos para testar coisa, para testar tipo estilo de jogos e conversar, maneiras, metodologias de trabalho diferentes, sabe? Então, é mais essa linha mesmo. Queria fazer uma pergunta para o Lainho, que vai ser uma coisa mais com o CEO consegue responder, mas se algum dos outros meninos quiserem conseguirem responder sobre isso, está aberto. Queria que você falasse um pouco sobre a questão financeira de uma org Tier 3, né? Quais são as principais fontes de renda para uma org Tier 3? E como você lida para ter uma sustentabilidade mantendo uma line no, sei lá, o Série A? Como que você consegue deixar a org sendo sustentável e se manter nesse nível competitivo? Uhum. Bom, primeiramente tem que ter algum investimento, sempre tem que ter algum investimento, sendo por próprio do dono da equipe também, sendo por patrocinador. E tem que ter uma gestão desse investimento para poder, por exemplo, remunerar uma lineup inteira, porque pode ser que os jogadores também sejam tão bons que vale a pena remunerar, sabe? Ou é melhor manter uma lineup de jogadores que pelo menos dê para dar algum recurso para eles, sabe? Tem que ter essa gestão de dinheiro da organização para não acabar quebrando no meio da campanha deles ou no meio do split deles. Então é importante sempre ter ativamente esse controle financeiro para não acabar ficando no vermelho no meio de uma campanha, acabar ficando no prejuízo, por exemplo, apostar que vai entrar num campeonato e vai estar tudo bem, não dá para pensar nisso, ainda mais para times que estão com uma renda baixa, mas mesmo assim se mantendo no cenário competitivo. Sempre tem que traçar objetivos claros e uma gestão transparente também. Por exemplo, com coach staff, com jogadores, sabe? Tem que ter essa transparência. Claro, tem seus limites, mas sempre tem que ter uma clareza na hora de fechar, por exemplo, algum acordo com o jogador, algum acordo com o staff também. A gente, por exemplo, vai falar com o staff, jogador, que você tem X ou Y, e de acordo com o que tiver, a conversa vai desenvolvendo ou não.
E sempre ficar de olho nos números que você tem para ver se vai valer a pena continuar, né, no projeto investindo ou se não vai valer a pena, e aí rolaria uma questão de, de poupar recursos para situações futuras, sabe? Ter um baú extra separado do que você já gasta, para caso alguma urgência aconteça, você ter alguma renda que para suprir o que você já tem. Claro, também pode ter venda de produtos da equipe, entende? Pode ser por divulgação, camisa, produtos, moletons, bonés. Atualmente tem orgs que fazem isso. Então é como fazer também para completar essa renda que uma org tem para se manter no nível, por exemplo, da Liga GG Série A. É um dos motivos também para o CEO também ficar de olho nisso. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, tô de boa. Não. O Canário também não, né? Sim. Pirata? Vai fazer a Vamos pergunta? lá. Queria agora, assim, caminhando para os momentos finais, queria que vocês, coaches, coach, e o Lian dando a visão de CEO, né? Como é que faz chegar onde vocês estão agora? Ou posição vocês têm, né? Um como jogador, coach, jogador de org. Alguém quer falar primeiro? Quer Pode falar? falar, pode falar. Ah, tá. Primeiramente, uma das coisas que eu tenho que ter é confiança nas pessoas que eu vou estar me relacionando dentro da org, entende? Então, por exemplo, o nosso coach staff, que é o Alves, uma pessoa que eu confio muito, também já conheci, trabalhei com ele no passado, estou trabalhando com ele de novo, então é importante ter essa confiança no trabalho, no que ele faz também, para você não ter uma preocupação de, pô, tá fazendo coisa certa, tá fazendo coisa errada, entende? Então, o fundamental para mim é ter esse apoio também, conversar com o coach, pô, tá indo tudo bem, do que você precisa, qualquer coisa que ele precisar, ele pode entrar em contato comigo, que a gente vai resolver também, e assim ter uma instabilidade positiva numa organização, ainda mais com campeonatos no qual a Laniup esteja, por exemplo, mais de um campeonato, tem que ter um cuidado também com o staff de jogadores também, para se manterem, já que rola muito a dança das cadeiras no T3 principalmente. Então o segredo é sempre ter a confiança tanto dos jogadores quanto do staff na org, quanto a org e CEO nessa staff jogadores. Quanto maior das duas partes, mais a org vai para frente. Os coaches que quer começar, Quer começar? Ash? Caralho. Pode falar aí, mano. Tô Ok. pensando ainda. Ah, eu acho que o processo de ser coach começa muito. Pode assim, depende muito de onde você tá vindo, são vários caminhos. Por exemplo, ex-jogadores, ou um bom jogador de solo queue, ou o cara que é muito fã do esporte, ou alguém que tá vindo do absoluto nada, não tem elo, só acompanha o esporte e quer começar. Então são muitos caminhos diferentes para se seguir. Mas eu acho que, no geral, tipo assim, o início tu vai ter que se manter humilde, né? Tipo assim, até pra entrar numa equipe ou guiar um jogador, tu vai ter que entender que muitas vezes o jogador vai ter mais conhecimento que você ou algo do tipo. É bom sempre tu tá procurando ajudar ele, tipo assim, em vez de tentar saber tudo, é mais fácil tu ajudar ele em algo que ele não sabe, por exemplo. Tipo assim, ir atrás de algum conhecimento que ele tem dificuldade ou algo do gênero. Mas como são muitos caminhos, é difícil até falar.
Eu acho que no geral é mais fácil ir atrás de alguém que já é coach, né? Pedir uma orientação, pedir um apadrinhamento, algo do gênero, para você pegar um pouquinho mais de experiência, ver como é mais ou menos a ideia de ser coach, né? E entender o que você faz bem, né? Porque nem sempre você é um bom coach, tipo, de fato. Às vezes tem um positional coach, um strategic coach, ou às vezes é um cara muito mais voltado para questões do esporte, né? Não necessariamente do LoL. Então, tem que mais aprender, né? Consigo mesmo o que você quer, realmente. Tipo, pensei bastante aqui. Acho que o que mais me ajudou, assim, nessa posição, eu sempre fui analista, assistant coach, até um pouco do começo do ano agora, quando o Boca saiu aqui, o Boca era head coach, eu acabei assumindo o lugar dele. Foi que eu entendi que, às vezes, coach não precisa saber tanto, assim, do jogo, mas sim gerir as pessoas, sabe? E aí eu comecei a focar bastante nisso de, pô, ter um conhecimento legal de jogo, mas eu preciso melhorar muito a parte de gestão, cara. Tipo assim, hoje todas as skills que eu uso, assim, vem da parte de gestão de pessoas, e trabalho e continuo estudando em cima disso, sabe? É, coisas que eu não sei, eu vou atrás, como o Canário falou, tipo assim, às vezes, tipo assim, tem coach que ele é muito bom como position, muito bom como strategic, e é bom você reconhecer isso, tipo assim, entender seus pontos fracos e buscar melhorar, conversar com outras pessoas e maximizar aquilo que você já é bom, sabe? Tipo, quando o patrão chegou aqui, ele me mostrou muitos pontos que eu era bem ruinzinho, sabe? E aí, com ele, eu fui me desenvolvendo, aprendendo ainda mais. E aí, comecei a focar depois em maximizar o que eu era muito bom, sabe? Tipo, parte estratégica, essas coisas do tipo. E aí, eu comecei a focar bem nisso. Então, acho que foi um processo, assim, sabe? Foi um processo bem longo, sendo bem sincero. E é isso. Lu, quer fechar com alguma pergunta? Eu queria perguntar para vocês, que vocês até falaram sobre alguns momentos sobre ter psicólogo e tal. Vocês conseguem ver assim no cenário de Tier 3, vocês competem a Liga no GG, algo que é maior desafio em questão de saúde mental? O que que vocês veem disso e como vocês acreditam que o cenário em si do Tier 3 pode evoluir em questão disso, para essas questões de saúde mental? Ah, acho que dando minha visão, é, tipo, é um. Querendo ou não, quando a gente chega num certo nível, as coisas tendem a ficar um pouquinho pegadas, né? É bastante estresse envolvido, é uma rotina bem exaustiva. Às vezes tu vai ter duas screens ou mais num dia, às vezes cada screen tem 5 jogos, então é uma rotina bem pegada, além de outra que tu estuda o jogo por fora, assiste vídeo. E é bem fácil tu ter um burnout. O que eu sigo a linha de, cara, nem tudo é sobre você praticar, às vezes o descanso é muito importante, então, como a gente não tem um psicólogo em si, a gente tenta fazer um pouquinho desse papel de ajudar o jogador a relaxar um pouco, manter a calma, às vezes entender o que ele tá passando, que às vezes nem tudo é sobre só a rotina dele, às vezes é algo fora do jogo, é algo da família, ou às vezes é o colégio, algo do gênero. E caso, assim, caso realmente ele precise de uma ajuda, eu tento encaminhar ele, assim, peço para que ele se encaminhe profissional, para ter uma conversa mais tete a tete, assim, com um psicólogo ou, ou qualquer coisa do gênero, tá ligado? Mas, Tá. Vou falar aqui um pouco. Eu gosto de falar assim pro pessoal que fica mais próximo de mim, assim, que eu acho que nesse ambiente de esporte eletrônico a gente paga muito mais com mental, assim, do que com o corpo, sabe? Tipo, a exaustão mental é muito, muito grande, sabe? Tipo, é muito estresse, assim, tipo, muita cobrança. Então, o cara que, tipo, ele tem maneira de se cobrar, tipo, ele se cobra muito mais, sabe? Então, na Exanaga a gente tem a psicóloga, trabalha muito com a gente, assim, individual, coletivo. Mas eu gosto de sempre pensar que nem tudo é culpa da pessoa, sabe? Tipo, vai ter dias bons, vai ter dias ruins. E a gente gosta sempre de pensar, tipo, pô, a gente conseguiu ser melhor do que ontem, pelo menos 1%. Se ontem foi um dia horrível, por exemplo, sei lá. Será que a gente fez coisas boas ontem? Pô, fizemos. Teve coisas boas, pequenas, mas teve, sabe?
e se comparar menos. Tipo, eu percebo muito atleta, assim, quando parece pra mim, tem maneira de se comparar, sabe? Tipo, porque aquele cara já tá lá, que não sei o quê. E eu gosto de falar pra ele, pô, mano, aquele brother, ele já tá lá, ele já conquistou aquilo, sabe? Você quer trilhar o caminho que ele já trilhou. Então é a parada mais injusta, assim, é você se comparar com esses caras, sabe? Que já estão lá no topo e etc, tá ligado? Então acho que a galera, tipo, focar em, pô, em ser melhor, pelo menos 1% todo santo dia, não se culpar por tudo, parar de se comparar, ajuda bastante, assim, sabe? Além do apoio psicológico. Então, toda vez que tem algum problema na Izanagi, sei lá, com o atleta ou com o staff mesmo, a gente conversa com a psicóloga, entende, tipo, e vai para esses lados. Mas entre a minha relação com eles, assim, eu sempre deixo claro, cara, tipo assim, a gente é humano, eu sou humano também, vai ter semana que eu vou fazer um planejamento bosta, assim, posso errar alguma coisa no momento, posso acabar entrando em algum draft, mas sempre tirar coisas boas disso, sabe? Tipo, sempre focar naquilo que eu posso controlar. Eu tento sempre focar nas coisas que eu tenho controle sobre, e aquilo que eu não posso, que eu não tenho controle nenhum, eu sempre só deixo quieto. Tipo, coisas externas, opiniões dos outros, essas coisas do tipo assim, eu peço pra ele, guys, só não foca nisso. Foca no que vocês têm poder pra controlar. Tipo, o seu desempenho você controla, sabe? Aquele pessoal te xingando porque você jogou mal um jogo, tipo, só ignora, sabe? Então a gente foca desse jeito. Hum. É. Daí, Concordo, óbvio, tem jogador que passa por estresse e também cobrança, ainda mais para se adaptar a um cronograma de uma org. Então tem que se observar esse fator se está sendo dentro do jogo também ou externo, para poder agir sobre o jogador ou jogadores caso seja mais de um. É, e tem que também ter essa consideração de cronograma de treino versus cronograma de campeonato, sabe? Para ceder para diminuir a quantidade de screens, mas substituí-las por qualidade delas, e se vai ser bom e produtivo pro time, ainda mais quando o jogador não tá muito bem, tanto de mental, se acontecer alguma coisa, poxa, parente morreu, ou aconteceu alguma coisa muito ruim dele, ter uma flexibilidade da org para pelo menos, se for temporário, substituir o cronograma por quantidade para qualidade, entende? Então, é sempre importante ter isso em mente quando você está com jogadores e staff dentro de uma org assim. É isso. Gente, primeiramente, muito obrigado. Hoje é o momento de vocês venderem vocês, jabá de vocês. Vou começar aí de baixo para cima, pela lei aqui. E Bom, o time ainda não tem uma rede social, quando tiver deve ser Riders, mas se quiser seguir os jogadores aí, o meu Twitter é @canariolol com 2 is. E é basicamente isso, só apenas Twitter e seguir os jogadores aí, o Kilua, o Adrian, o Rick e etc. É, bom, obrigado para todos que estiveram aí. Desculpa também para a produção pelo desligar da internet. As nossas redes sociais no Insta são HyperKings Sport, tudo junto. E no Twitter é HyperKings UFC maiúsculo. Eita, bom, é isso. Obrigadão aí pelo convite de vocês. Fiquei felizão aí estar participando e representando a Izanagi aí. Quem quiser me seguir, meu Twitter é @deas65 e eu arroba da Izanagi no Twitter, Izanagi Sports, fechou? É isso. tu quer dar algum recado? eu só queria agradecer pelos representantes das orgs. Foi maravilhoso estar com você, agradecer o chat. E é isso, Pirata. É isso, gente. A gente sempre. Aqui o objetivo do Pérola é dar visibilidade a todos os canais, patrocinadores que olham o que a gente cria. Então, não só ajudar
tá no Tier 3, mas quem é pequeno, quem tá começando, por isso a gente faz sempre uma raid para algum canal que tá com bem pouquinha visualização, eu achei. E aí, pra gente ajudar essa pessoa também, eu peço a colaboração de vocês fiquem um pouquinho na live, multa a stream, deixa aberto aí no cantinho. Chegando lá, depois a raid, dá um boa noite no chat, pergunta se tudo bem, avisa que é gank do Pérola, né? E tá ótimo. Só para dar uma movimentada na stream, motivar aquele coleguinha que tá começando agora. Tranquilo para todo mundo? Então agradeço a todos, de novo agradeço a disponibilidade de tempo, eu sei que é incrível, mas é o dia que a Liga não tem transmissão o podcast. Agradeço vocês pela participação e pela conversa, o papo foi ótimo. Tenham uma ótima noite. Eu tô enviando a raid, tem que esperar um pouquinho, 10 segundos. Quer mandar mais algum beijo aí pro chat? Eu vi que o Asi e o Canário, o pessoal tá bem emotivo com a aparência deles. Falas. Quer mandar um beijo pro chat? Beijo aí, boa noite pra todo mundo que acompanhou. Obrigado aí por ficar elogiando aí, mandando salve. É isso aí, tamo junto. Valeu, rapaziada, que colou aí também. Ficou zoando aí no chat. Tamo junto aí, mano. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.